Nós vamos refletir num texto de Filipenses 2, 12 e 13. Carta de Paulo à igreja de Filipos. No capítulo 2, versículos 12 e 13. Vocês ficam em pé para lermos a palavra de Deus em respeito a ela, por favor. Eu vou ler lá no telão que está na Nova Versão Internacional. Você acompanha na sua Bíblia ou pode ler no telão. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podem se assentar. Pessoal, para quem não sabe, o tema nosso anual é esse que está aí no telão. Em casa também, põe para mim o Felipe. O Felipe está aí? Põe para quem está em casa também. Esse é o nosso tema do ano. Nós estamos falando que precisamos desconstruir crendices, crenças. E que muitas vezes são embasadas em pseudo argumento bíblico. Nós precisamos banir isso de nós e reconstruir ou reforçar a fé genuína, a fé verdadeira em Cristo Jesus, que é a única fé, só tem uma fé, a de Cristo Jesus. Então, esse ano, e a cada mês a gente evolui com o tema. O mês de agosto, o nosso tema específico de agosto é desconstruir narrativas culturais que são falsamente oferecidas como alternativa de fé cristã. Coisas que se diz aí e que eles são oferecidos como alternativa de fé para nós, mas na verdade elas são crendices e falso evangelho. Coisas que até parecem verdade, tem uma roupagem de piedade, mas no fundo são argumentos de falácias. E uma delas a que eu vou me ater nesse domingo aqui é aquela ideia de que tudo pode. Em especial para com as crianças. Não devemos reprimir, nem dar limites, nem colocar para elas alguma orientação e ordem, muito menos disciplina. Tudo é permitido. O sistema conhecido aí na economia, em especial laissez-faire, é um sistema que é muito difundido na economia, onde a interferência do Estado não deve acontecer. Mas esse termo também foi apropriado para a educação, inclusive para a religião. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque esse sistema laissez-faire, ou a abordagem laissez-faire, né, que eu falei que é muito comum na economia, preza a ausência de intervenção, deixa acontecer. Está muito difundido no dia de hoje. E é uma oferta atraente. Larga para lá. Aí a individualidade passa a ser o que está em voga, o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião. E assim deixa acontecer. Se ele pensa assim, implica em uma liberdade para funcionar sistemas e opiniões em quaisquer esferas, sem interferência dos outros. Essa liberdade individual de agir em qualquer aspecto da vida, parece até atraente. Agora, presta atenção, deixa eu falar uma coisa. Você sabe, quem acredita e pensa nesse tipo de abordagem, nesse tipo de filosofia, não entende, os proponentes não entendem uma definição teológica que chama depravação total, um dos 5 pontos do calvinismo. Depravação total significa o seguinte: o homem, o ser humano, depois do Gênesis 3, depois da queda, não tem capacidade alguma de fazer nada de bom, a não ser pela graça divina, e a gente chama essa graça a graça comum. A graça que Deus coloca e espalha na nossa humanidade por causa da sua misericórdia e da sua bondade. Eles não entendem que por causa que o pecado infestou a raça humana e comprometeu todas as nossas atitudes. Vou repetir, se você não entendeu. O pecado infestou a raça humana e comprometeu todas as nossas atitudes, inclusive das crianças, que nasceram sob essa
essa condição de pecadores, como todos nós. Nós pecamos porque nós nascemos assim, é a natureza humana. Então, essa abordagem filosófica tem um problema. Em especial, quando falamos na questão da religião, da vida cristã. Nós cremos, e eu vou afirmar isso para você, nós cremos que não podemos deixar que as coisas simplesmente aconteçam. Porque Deus é um Deus de ordem, disciplina, e Ele põe as coisas no lugar. Ele intervém em todos os tempos da história, inclusive na sua vida. Nós devemos lembrar que disciplina e obediência foi o que nós vimos lá, que Paulo fala que a gente precisa obedecer, nem quando Paulo está lá, né? Quando o chefe está lá, quando a gente está mostrando alguma coisa, que a carinha de santo que nós temos que obedecer é o tempo todo. Porque é Deus que realiza em nós tanto querer como efetuar. A disciplina e a obediência às normas éticas, morais e espirituais são muito mais superiores que a sua opinião, do que você pensa ou do que os outros pensam. A minha opinião, o meu desejo não pode ser maior do que uma norma verdadeira que é a Bíblia Sagrada, aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos achar nos nossos corações o lugar para a palavra de Deus, que é a verdade. E ela traz, sim, normas para serem obedecidas de todos os aspectos. Todos nós precisamos de limites e disciplinas. E precisamos, aqui ó, para mim, de intervenções cotidianas de Deus na nossa vida, senão a gente faz besteira o tempo todo. Ele precisa intervir. Não é deixa fazer, não. Aqui, se você deixar fazer a criança, ela vai te envergonhar. Isso não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. É Provérbios. O menino que não tem disciplina, ele vem envergonhar sua mãe. Disciplina, limites são necessários e Deus faz isso em mim e você, e nós precisamos refletir desse tema fundamental da jornada cristã: disciplina e obediência. Nós estamos vivendo num tempo, pessoal, que disciplina não é mais a palavra que se diz aí. Disciplina, eu simplesmente largo para lá. É muito comum, os meninos começam a fazer um trem, largam para lá. Aí os pais falam, deixa. A gente precisa ensinar os meninos para começar e terminar. De vez em quando eu faço alguns desafios. Por falar nisso, nota de rodapé. Esses 6 aqui têm o desafio de ler a Bíblia toda no próximo ano. E eles toparam e estão ansiosos. Já pensou? Aqui é para mim. E você tem quantos anos? Não fala não. Nunca leu a Bíblia uma vez? Tem vergonha não? Esses meninos vão ler a Bíblia aos 10, 11, 12 anos em um ano. Fecha aqui. Aqui o mundo é um mundo hoje que não tem disciplina. Nós precisamos pensar que a palavra de Deus, que é a palavra, a verdade, nos ensina a ter disciplina e obediência. Nós temos que viver de forma digna e fiel. E precisamos refletir sobre isso nessa noite. Mas primeiro é o seguinte: não há como viver uma vida salutar, cheia de Deus, se eu não me comprometer com os princípios e a ética da palavra de Deus e do cristianismo. Eu sinto muito, aqui eu não tenho outro evangelho para pregar. Se você quiser achar lugar ou normas que sejam salutares, que produzam vida, que formem adultos e homens e mulheres de valor, você vai achar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, na verdade, eu vou abrir o João 14:15. Para mim, se vocês me amam, é Jesus falando, não sou eu não. Jesus falou assim: vocês me amam? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. É simplesmente isso, disciplina, obediência.
Ah, eu amo Jesus. Não, mas você ama Jesus, você tem que obedecer. Aqui a melhor coisa que tem é você ter um filho obediente, ou não é? Aqui um menino obediente alegra o coração do pai e da mãe. Viu, meninos? Viu, meninas? Meninos obedientes alegram o coração do pai. É o que vocês precisam fazer. Eu preciso entender que Paulo nos chama a brilhar na escuridão. Como luzeiros que brilham no universo, nós precisamos ser assim. Isso só é possível. Eu só vou conseguir fazendo isso através da obediência à palavra de Deus. Nossa obediência, aqui ó para mim, não pode ser um fardo. Ah, vou ter que obedecer, não. Aqui, a obediência, ela precisa ser uma resposta positiva e alegre ao infinito e grande amor de Deus que Ele demonstrou na cruz por nós. Você obedece porque você está grato a Ele por tudo que Ele fez. E os meninos tinham que obedecer a gente, né? Eles não preocupam com vai tomar café amanhã, eles não preocupam se o tênis vai ter que trocar o tênis, eles não preocupam quem que vai levar isso para a escola. Eles tinham que obedecer por gratidão a esse monte de coisa. E nós temos que agradecer, obedecer, e falando assim, puxa vida, esse Deus me salvou, me deu vida eterna, eu preciso simplesmente, com alegria e gratidão, obedecer. Mas a obediência também, além de ser essa resposta positiva e prática, ela também promove proteção e defesa. Salmo 119... Versículo 10, põe para mim, Felipe, Salmo 119, versículo 10, diz assim, eu guardo no coração, é isso aí, 119, versículo 10, é isso mesmo, guardo no coração, na tua, põe na versão, isso, obrigado, 119, 10. É isso que eu estou lendo aqui mesmo. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui, vamos lá, o ponto, me fala onde é que está para eu citar lá. Já está lá? Valeu, hein? Felipe, rapidinho, o ponto já falou rapidinho. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É proteção, eu guardo no coração, eu me protejo. Porque à medida que eu ando no caminho do pecado, da morte, a rota é de colisão, Se eu obedeço a palavra de Deus, guardando no coração a palavra para não pecar, eu consigo proteger a minha vida e dos que estão ao meu redor. Mas a obediência também serve como testemunho, um luzeiro para quem está do nosso lado. Nós vivendo em obediência, nós dizemos para o mundo que existe sim um Deus. E esse testemunho lindo, é como o apóstolo fala que nós somos cartas vivas, sendo lidas o dia inteiro, toda hora. As pessoas estão te lendo toda hora. Tome boas decisões, faça boas escolhas. E pela obediência à palavra de Deus, eu mostro quem Deus é e glorifico a vida que Ele me deu. Eu glorifico a Ele, o doador da vida. Pegou? Então, obediência é de extrema importância. Não, o sistema laissez-faire não cabe. Não, eu tenho sim limites, eu tenho normas a seguir, eu tenho verdades a que eu tenho que prestar contas e eu tenho que dizer sim para elas. Mas uma outra coisa sobre disciplina espiritual, nesses tempos de desafios, não é verdade, pessoal? O tempo cada dia mais acirra, mais aperta. Deus nos chama para o nosso bem, para que nós tenhamos disciplina e bons hábitos que precisam ser desenvolvidos no seu cotidiano. Começa com pequenas coisas, uma boa alimentação, exercícios físicos, uma vida salutar com um hobby onde você areja um pouco a sua cabeça. Eu estou vendo aqui alguns motoqueiros aqui, né, que estão por aqui. Façam alguma coisa que alegre o seu coração. Tem um tempo de leitura, de meditação, de guardar um tempo para você mesmo, para você mesma. Aqui, presta atenção. Qualquer lugar que você quiser ter sucesso, você vai precisar de disciplina. E a disciplina vai ser buscada mesmo no cotidiano, no dia a dia. Não se busca disciplina para não.
Me perdoe aqui, né? Eu vou falar sobre Pilates. A Pri é disciplinada com Pilates. Ela volta para casa e eu falo assim, e aí? Amou o Pilates, filha? Eu vou porque eu tenho que ir. Eu sou disciplinada e tenho resiliência. Está lá todo Pilates. Tem gente que ama, vai com alegria. Como é que chama o hormônio? A endorfina. A Priscila fala que ela não tem esse negócio. Não existe endorfina na vida dela. Que ela não tem prazer nenhum com o negócio. Mas é disciplina. Você está me ouvindo? Com as coisas de Deus é do mesmo jeito. Para eu ter sucesso na minha carreira da fé, olha para mim. Para eu ter sucesso na minha carreira da fé, eu preciso priorizar o meu tempo de intimidade com Deus. Cotidianamente. No mundo repleto de distrações, é essencial que eu reserve um tempo de oração, leitura, meditação da Bíblia. Estão ouvindo aí vocês que fizeram profissão de fé hoje? Nós falamos sobre isso. Gastar um tempo com isso. Mais ainda, ouvir e cantar louvores, cânticos espirituais. Ou aprenda a louvar a Deus no seu dia a dia com isso. Aqui, além disso, andar com gente crente, vir à igreja, ter amigos que são importantes e que vão edificar a sua fé. É nesse tempo que eu tiro, que eu separo para ler, meditar, entender a palavra de Deus, cantar louvores, estar junto com o povo de Deus, é que eu aprendo dele e amadureço. Aí eu preciso evitar distrações que tentam tirar o foco de Deus e os seus princípios santos. Lembre-se de uma coisa, o Senhor Jesus falou assim, busquem em primeiro lugar o meu reino, priorizem as coisas do meu reino, olhem para as coisas do meu reino. E ele falou o que no finalzinho? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você é cristão, é porque você segue a Jesus. Jesus o Cristo, e ele disse que foca no reino dele, e todas as outras coisas serão acrescentadas para você, e eu creio nisso. Isso significa colocar Deus acima das distrações e das prioridades humanas. Significa inclusive, aqui ó para mim, esse é difícil, hein? Reduzir o tempo nas redes sociais e nos celulares. Reduzir o tempo nas nets, nas séries, na televisão, nos jogos e nas outras distrações que são normais. Isso significa, assim, reduzir o tempo. Aqui, não, para. Eu não estou falando de uma ruptura, alienação, não. Eu estou falando para você reparar, para você observar quanto tempo você gasta com essas distrações e não tem tempo para as coisas de Deus. E você sabe que isso é verdade, eu não preciso dizer isso. Se eu quero ser realmente uma pessoa que sirva a Deus, eu preciso ter disciplina, obediência. Porque eu sou convocado a enfrentar os desafios e os perigos desse tempo novo com muita coragem, viu, pessoal? Com muita fé, com muita determinação. E eu vou acrescentar resiliência. Viver a fé cristã não é fácil. A fé cristã exige de nós. A fé cristã é trabalho, é dedicação. É manter firme a fé em Jesus, ancorados na verdade. Eu quero sugerir uma leitura para vocês, lá em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Não precisa pôr não, tá, Felipe? É lá onde o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. Ele fala no versículo, se não me falha a memória, o 17, vê para mim, que ele fala assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Efésios 6, deve ser o 12. Opa, Efésios 6, 12. O ponto está bem rápido hoje aqui, viu, gente? 10, 12. Vem para mim, olha lá, porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Presta atenção, se você é cristão verdadeiro, a sua luta não é contra esse mundo aqui. Nós estamos lidando com um sistema muito mais pernicioso, mal,
do que a gente pensa. Nós temos que nos entender que nossa luta é contra o mundo espiritual, por isso nós temos que nos armar da armadura de Deus. Volta lá para mim então, põe lá no 10, faz favor. Que eu vou rapidamente, quanto ao mais, 11 então, sede fortalecidos, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Põe lá então no 12, 13, já lemos o 12, põe o 13, faz favor. Portanto, aqui, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Depois de ter vencido tudo, vocês vão permanecer inabalados. 14, vamos lá. Estai, pois, sempre cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Vai lá, continua. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, que você vai poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu acho que ele termina aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa fazer isso. E quando você se arma dessa armadura, você começa a agir de forma mais consciente. Meninos, meninas, vocês que fizeram aqui. Primeira de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, não sejam tolos. As más companhias corrompem os maus costumes, os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Vamos lá, Felipe. As más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Então a gente tem que começar a aprender a escolher, inclusive de forma prática, com essa armadura, a tomar atitudes, não andar com o mau elemento. E eu estou falando para você também, para de andar com o sonegador, para de andar com aquele que é infiel, para de andar com o mentiroso, protege a sua vida e a sua casa, Provérbios 13, 20 diz que a gente é muito influenciado uns pelos outros. Por isso que escolher amizades é um ato que nós devemos buscar. Eu falei de uma maneira prática. E aqui eu quero falar de uma outra maneira prática. Se você quer realmente viver a vida, busque a Deus e peça conselhos a Ele. Mas também peça conselhos ao povo de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria vem pela multidão de conselhos. Ouça bons conselhos de pessoas que são servas de Deus e que te amam. Eu quero concluir. A obediência e a disciplina espiritual nos dias de hoje é um desafio constante para mim e para você, e em especial para esses meninos, é ou não é, pessoal? Mas ela pode ser também uma oportunidade de crescimento da nossa fé. E aí depende de você. Lembre-se que Deus nos capacita e nos guia. Por isso eu preciso confiar nele e segui-lo. Presta atenção. Com obediência e disciplina. É o que ele exige de nós. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a buscar a tua vontade. Com obediência e disciplina. No nome de Jesus. Amém.